Programa Escola do Legislativo. Bom dia mesmo, né? Um dia mais fresco, estilo sul, né? E difícil para alguns levantar, com certeza. Bom, eu tenho uma missão, então, hoje extremamente valiosa. Na anterior, eu disse que eu tinha a missão de não deixá-los dormir, né? Agora, eu tenho uma missão de, além de não deixá-los dormir, mantê-los aquecidos em suas respectivas memórias. Haja visto que nós vamos falar de um tema que comumente ele não é um tema muito agradável a ser ouvido, né? Ele cansa às vezes, porque às vezes a gente fala de alguma coisa técnica. Então nós vamos procurar nesse encontro falar de uma forma, pelo menos da melhor forma que eu tiver condição, para que vocês possam assimilar o máximo possível daquilo que nós chamamos de orçamento público. Diferente do orçamento empresarial, que é de atividades com fins lucrativos, né? Ou organizações do terceiro setor, nós temos o orçamento público como uma peça extremamente importante e que mostra, de certa forma, a evolução do próprio ser humano, especialmente nos últimos 3 séculos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de orçamento público, vamos falar um pouquinho sobre a história desse orçamento público, como é que nós chegamos onde nós estamos, e a partir daí nós vamos contar o que é esse orçamento público, quais são as peças que compõem, qual é o sistema como é o sistema que ele funciona, e mais ao final nós vamos traduzir parcialmente o que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe e que está intimamente ligado com a boa aplicação do orçamento público. Perfeito? Esse é o nosso escopo de hoje. Então vamos ver se eu consigo deixar vocês pelo menos com o queixo levantado. Combinado? Então vamos lá. Pode seguir. Conceito. Se eu falo de orçamento, eu estou falando de várias possibilidades conceituais, né? Quando eu falo de orçamento público, então aí a expansão, né, desse tema sobre as diversas áreas me permite também fazer comentários e melhorar o conceito conforme eu entenda seja orçamento e como eu entenda seja público. No primeiro, eu vou usar Leomar Baleiro, ele diz o seguinte: o orçamento é considerado um ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza o ato do Poder Executivo, por certo período e por menor, as despesas destinadas ao funcionamento do serviço público e outros fins adotados na política. Olha, resumindo ali, ele quer dizer que é um ato, então ele se atém à ação, né? Ele se atém à questão de alguém vai dizer o que quer gastar, outro vai dizer se pode gastar, depois ele gasta e depois eu fiscalizo. Vamos para o outro. É um instrumento de planejamento do Estado, que espelha decisões políticas e estabelece ações prioritárias em face à escassez dos recursos públicos. Ele já trabalha com a ideia de que existe escassez. E eu acredito que realmente existe. Tem alguém aqui que está satisfeito com o seu orçamento pessoal? Não tem nenhum desejo de melhorar? Então, a gente já trabalha com escassez, né? Já bem pesado, não é? Então, a gente já sabe que é preciso trabalhar com escassez. E trabalhar sem essa perspectiva de que nós temos pouco, sem nenhum orçamento, há um problema aí. Eu tenho pouco, não tenho a cultura, a disciplina de planejar, de orçar, e eu quero que esse pouco transforme-se em muito. Bom, aí foge a alçada, né, física. Tem que ir um pouco para os céus buscando outra ajuda, porque é meio que complicado você passar disso. Vamos para o outro, o terceiro. Ato preventivo, opa, né? Ato preventivo. Quer dizer, então, se eu estou falando em orçar, autorizador das receitas e despesas em que o Estado deve executar durante um exercício. Então, é um ato preventivo e é um ato autorizativo. E isso deve ser para aplicar durante um exercício. Que ele pode ser
visto como anual, visto como semestral, visto como quadrimestral, também como plurianual, né? Mais um. É a síntese do contrato, esse eu gosto. É uma síntese do contrato entre o governo e a sociedade, no qual as contribuições da sociedade, que são as receitas, são transformadas em ações do governo, são as despesas, num período de 1 ano. Isso para um específico, né? Ele pode ser para mais de 1 ano. Mas o interessante é que é um contrato firmado entre a sociedade e o governo. Então é uma forma que eu estabeleço, eu vou fazer isso. Estou eleito para isso, vou fazer isso. Então vou jogar agora no orçamento para deixar claro como vai ser esse contrato que eu fiz com a sociedade. Vou seguir. Mais um. Em linhas gerais, o orçamento, ele pode nos dar esse caminho aí. Então vamos pensar num fluxo. Você tem orientação para as decisões, então você tem que se orientar no que precisa, como você vai fazer. Você tem um alcance de objetivos pretendidos. Então, de forma geral, nós estamos dizendo que o orçamento público é um instrumento de orientação, é um instrumento que avalia ou que define os objetivos que você deseja alcançar. É um instrumento que materializa, né, a essas ações. Você tem a perspectiva, a possibilidade de jogar isso efetivamente na ação do governo. Fixa período determinado, seja anual ou plurianual. Então ele diz, olha, isso aqui eu vou fazer nesse ano, no outro, né? Então ele te delineia, né? Ele coloca você num alinhamento com relação às suas propostas. Ele identifica previamente os recursos disponíveis. O que é que eu tenho? Eu quero fazer isso, mas eu tenho? Qual o tamanho desse volume que eu tenho para poder fazer? E ele prioriza. Então aí também tem um ponto muito importante, né? Ele prioriza em todos nós, em todos os momentos das nossas vidas, seja pública ou particular, eu tenho que saber priorizar aquilo. Porque eu li há pouco um dos conceitos que fala da escassez do recurso. Sempre temos mais demanda do que efetivamente a oferta. Sempre mais a demanda. Sempre algo mais que eu preciso fazer. Então, aquele ponto é para deixar claro que no orçamento eu tenho que saber priorizar. Aquilo que vai ser dentro do meu plano fundamental de ser executado. Pode seguir? Por isso, o orçamento tem constituído um importante instrumento de gestão pública. Então, a síntese do conceito parte por esse fluxo que a gente acaba de apresentar. Tá bom? Mais um. Contando um pouquinho da história, às vezes a gente acha que o orçamento nasceu agora recentemente, nós vamos passar por alguns pontos. Primeiro pela Inglaterra. A Inglaterra, ela tem registro lá, né, com o rei João, lá com a Carta Magna, ali no século XIII, começou ali a falar alguma coisa de colocar algum controle, algum número. Tá? Ali ele começou a aparecer. Como que ele começou a aparecer? No artigo 12 falava assim, nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo conselho comum. Senão pelo conselho comum. Quem conhece a história da Inglaterra sabe que você tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Né? Então, ali começou alguma coisa, falou, nós temos que saber como é que está esse número. Né? Nós temos que entender como é que funciona e por que isso está acontecendo desse jeito. E as guerras lá eram constantes. Esse dispositivo, ele então começou a trabalhar a ideia da arrecadação sujeita não somente, né, a uma prerrogativa monarca, né, do rei, do absoluto, e sim a partir de uma discussão com o Conselho dos Comuns. Então começou a pensar que para ter alguma coisa, o governo arrecadar alguma coisa, era preciso que viesse, né, uma discussão prévia sobre isso, e principalmente demonstrando a representação desses não nobres, né, daquela ocasião. Ainda na Inglaterra, né, a gente vai ver só lá no século XVII, a Bill of Rights, que na verdade ali no período do governo do Guilherme de Orange e a Rainha Ana, é que a gente começa a ver então a palavra tax, quer dizer, imposto. É ali que a gente começa a visualizar, né, o que é esse imposto. E ali deixa claramente, na última 2 linhas ali, previamente autorizado pelo parlamento. Ou seja,
a característica de parlamento surgiu com força e vigor, né? Nesse momento, a característica de parlamento vem dizer o seguinte: pode criar, desde que aqui concorde. Então, aquele absolutismo sobre as decisões do monarca, em relação ao que arrecadar e como arrecadar, começava a cair. Isso lá no volta do século XVII. Mais um. O controle ficou apenas de um lado da moeda. Então, não foi efetivamente aquele controle que a gente conhece hoje. Os contadores, meus alunos que porventura estão aqui, sabem muito bem da dobradinha débito e crédito. Não, só olhava de um lado, só o lado da receita. Parece coisa de vendedor, né? O vendedor só vê o lado da venda. Mas para fazer essa venda, né? Para fazer essa venda, haja custo, haja investimento, haja despesas. Então, nós fizemos o quê? Nós estamos num momento onde nós identificamos na história nossa aquilo que efetivamente começou a desmontar o poder unilateral no que tange ao recurso público. Nesse momento eu começo a controlar o quê? A receita. Ainda na Inglaterra, né, lá para o século XVIII, eles têm então aprovado a lei do Fundo Consolidado, que é um marco também dentro da Constituição, dentro da formação financeira daquele país. Ali nós começamos, então, a perceber também que há uma nova visão. Primeiro que a gente já fala de fundo consolidado. A impressão que se tem, quando você fala de fundo, é que alguém vai constituir um determinado montante para poder fazer algum tipo de aplicação ou investimento. E o foco era começar a reverter esses recursos para benefícios sociais também. E lá em 1822, já no século XIX, aí nós temos uma nova modalidade onde o executivo passa a prestar conta do legislativo. Olha lá, hein? Nós estamos no século, né? Lá no século XIX, já colocando, olha, nós temos que prestar conta. E tem gente que até hoje acha que prestar conta não tem necessidade, ou não se preocupa com a prestação de conta, ou faz ela simplesmente para cumprir tabela. Lá já se começou a trabalhar o conceito de prestação de conta. Porque o recurso não é de X, não é do fulano, é de todos, né? Então ali nós passamos a ter a obrigação. Então o controle passou a ser exercido pelo legislativo com vista a ver se a aplicação daquelas receitas, daqueles gastos, estavam efetivamente realizados. Só que tem um detalhe, terceira linha ali. Havia uma exposição de justificativa que fixava a receita e a despesa para o executivo. Então, além de dizer isso, tinha que justificar. Ah, você quer gastar? Bacana. Como? Para quê? Por quê? 1822, hein? Como tem gente ainda vivendo em séculos passados, né? Mais um. A trajetória histórica do orçamento da Inglaterra pode ser resumida assim, então. Atestou que a despesa pública depende da política adotada, né? Então ela vai ser delineadora, a natureza técnica e jurídica também é definida através de um orçamento público, então um orçamento para todos, serviu como ponto de referência para a implementação em diversas organizações em outros países. Então a Inglaterra foi um marco, né, na construção do que nós conhecemos hoje como orçamento público. Ok, vamos lá? Vamos agora na França. Na França, vamos pegar ali o período do Napoleão. O Napoleão era, né, um caboclinho que gostava de fazer tudo por sua conta e risco, então não tinha muita coisa de abrir as receitas, não. Ele simplesmente dizia, é isso e pronto. Né? Então, ali nós tínhamos uma série de problemas. Ele era soberano em tudo aquilo que ele fazia. Entretanto, com a Revolução, vamos lá meu ponteiro, com a Revolução, a gente pega ali o período, né, de 1789, a gente vem com uma nova visão, com uma nova condição para as nossas demandas. A Revolução Francesa, ela não foi um marco só para os franceses, como a gente já sabe. Ela muda toda a postura social, econômica que a gente está acostumado. E, basicamente, ela institui uma Assembleia Nacional e essa Assembleia passa a ter controles de muito o que se fazia naquela ocasião. Nos Estados Unidos, nós atribuímos, né, e a maioria dos autores assim o fazem, na Revolução
que envolveu a independência americana, como sendo uma questão tributária, né? Na verdade, os tributos que eram cobrados até então cobrados da Inglaterra, geraram extremas divergências e boa parte, não é um caso específico dos Estados Unidos, mas nos chama atenção por ser a grande potência mundial atual, junto com China e outros, nós temos o governo, até então inglês, assumindo uma postura de explorador cada vez mais forte com relação aos tributos que eram cobrados dos americanos, e aí atribui-se então a isso a grande Revolução Americana. Ainda com relação a eles, nós tivemos lá na Revolução um pequeno prenúncio do que viria pela frente em termos de orçamento público. Então vamos ao texto em azul. Nenhuma soma será retirada do tesouro, senão em consequência de apropriações estabelecida em lei. Bom, já mudou, né? E que um balanço das entradas e saídas de dinheiros públicos devem ser divulgados periodicamente. Então, ainda que a Inglaterra, naquela ocasião, não tivesse um formato de um orçamento público, os Estados Unidos, na ocasião da sua Revolução, ele trouxe essa visão de que o orçamento público deveria surgir. Só que aí com essas modestas palavras, que seriam apropriação por lei, balanço de entradas e saídas e prestação de conta, né? Então veja que ali também nós tivemos um divisor de água. Mais um. Os Estados Unidos trouxe para a gente uma série de exemplos de como conduzir, né? Mas não um exemplo para todo mundo, mas uma referência. Cada país tem suas particularidades. Mas lá por volta, lá em 1800, a Secretaria de Tesouro Nacional tinha, na pessoa do secretário, essa responsabilidade, elaborar e apresentar ao Congresso um relatório financeiro sistemático que contenha e estime, né, a receita pública, bem como as despesas. Então veja, lá em 1800 veio essa definição com clareza. Passou a ter alguém responsável. Passou a ter alguém para ser cobrado em relação ao orçamento público. Ainda nos Estados Unidos, lá, chegando um pouco mais perto dos anos atuais, em 1950 o Congresso aprova a Lei de Processo e Contabilidade, entregando efetivamente o planejamento e o orçamento como ferramentas indispensáveis, que não existia, não se falava em planejamento, trabalhava com o que se tinha, né? Então, o planejamento passa a ser uma obrigatoriedade no contexto orçamentário, ok? E em relação a esse desenvolvimento, eles começaram a criar técnicas, e a técnica que chamou a atenção é o PBS, que nada mais é do que um sistema de planejamento e programação, né, orçamentária. Então, começou a, nesse ponto, instrumentalizar todo o procedimento orçamentário. Pode seguir? Além disso, nós tivemos e nós utilizamos hoje o orçamento, aquilo que a gente chama base zero. Na verdade, o orçamento base zero, ele foi desenvolvido inicialmente em 1960, em cima de uma empresa que já trabalhava, né, que é a Texas, de óleo, né, de combustível. Isso foi utilizado como, usando técnicas, né, de benchmark, foi utilizado para adaptar isso às questões militares dos Estados Unidos. Então, a partir dali, começou uma outra visão sobre orçamento. Um orçamento base zero tem a ver com, nós vamos falar um pouquinho na frente, mas ele tem a ver com a aplicação adequada dos recursos. É como se eu quisesse nível zero de erro, nível zero de falhas, 100% de atingimento dos preceitos orçamentários com vista aos objetivos estabelecidos. Ok? Mais a concepção mais avançada a gente pode chamar aí, a gente conhece, pelo menos aqueles que estudam, né, a área de contabilidade e administração, conhece o ABC, pode abrir todas as telas, conhece o ABC, mas aqui nós temos o Activity Based Budget. Ele, na verdade, é um orçamento baseado em atividades. E esse foi um instrumento que passou a entrar no entendimento de toda a sociedade. Nós, hoje, temos uma visão
voltada às atividades e não só, né, ao próprio número em si. Então, Kaplan e Cooper diz, o orçamento baseado em atividade estima a quantidade esperada de todos os geradores do custo por atividade. Então, a ideia por atividade, como eu estou gerindo? Que tipo de resultado eu estou obtendo? Não basta cumprir o fluxo de caixa, não basta cumprir o orçamento no que tange a finanças especificamente. É preciso que nós tenhamos também a habilidade de avaliar se por cada atividade, por exemplo, uma ação do PSF, né, que é ligado à saúde da família. Então, aquilo está dando o resultado que eu espero, mas no público nós temos um desafio. Porque medir o orçamento, o resultado numa empresa privada, tem as suas dificuldades. Mas, se você trouxer isso para a área pública, você vai sentir uma dificuldade ainda maior, porque o resultado nem sempre ele está com possibilidades de você quantificar. Às vezes você atribui quantidade, atribui valor, mas a técnica está errada. Então, se você não tiver gente habilitada para dizer se efetivamente esse tipo de ação social, educacional, essa ação que é uma ação de interesse público, se ela realmente não está sendo traduzida de acordo com os que foi planejado, como é que eu vou dizer se o meu orçamento está bem ou mal aplicado? Então, é preciso conhecer o que eu quero, como eu quero, e até onde eu vou em relação às atividades que eu faço. E não meramente o fato de que o meu balanço financeiro apresentou uma entrada de X, uma saída de Y e o resultado positivo de 10%. Resultado positivo no setor público, gente, financeiro, pode significar incompetência do gestor financeiro na não aplicação adequada dos recursos. Entendam isso. Já na empresa privada, isso pode indicar que é uma empresa que realmente está conseguindo alavancar a sua capacidade financeira, é uma empresa sadia. Mas do ponto de vista financeiro, nós temos outras coisas que precisam ser, do ponto de vista público, outras coisas que precisam ser avaliadas. Então não é o número em si, mas a atividade em si que é desenvolvida conforme o plano de governo, conforme os planos orçamentários que nós vamos falar. Vamos lá? No Brasil, indo aí mais rápido, com relação ao Brasil, a gente lembra um pouquinho da Inconfidência Mineira. Ali nós pegamos o período da segunda metade, né, do século XVIII. O nosso conhecido brigão dessa área é o Tiradentes, né, foi o Tiradentes. Ali nós tínhamos basicamente o quê? Uma grande discussão da questão tributária também. Foi um período que nós conhecemos como a derrama, né? Ou seja, o governo queria, além de cobrar tudo aquilo que ele queria, né, ele queria cobrar tudo de uma vez os atrasados. E não era um pouco, principalmente dos mineiros, né? Nós, mineiros, tínhamos muitas contas atrasadas, muitos tributos atrasados. Então, a derrama foi realmente um fato marcante com relação à parte tributária. Por outro lado, o rei de Portugal, aí meio que corridinho, né, da guerra, corridinho lá do absolutismo que vinha sendo implantado por Napoleão, vem para cá, se acomoda aqui no Brasil e começa a instituir algumas coisas. Ruim para alguns que acham que ele veio correndo, bom para nós em alguns pontos que ele passou a adotar aquilo que ele provavelmente demoraria muito mais a adotar se continuasse em Portugal. Então, de repente, para nós, há um ganho em termos de desenvolvimento. Por quê? Porque foi quando ele veio para cá que ele instituiu o regime da contabilidade pública. É ali que a gente começa a ter a contabilidade pública. É ali que a gente começa a ter o erário público, aquilo que a gente chama de tesouraria, né? É ali também que a gente passa a ter o Conselho Real da Fazenda. Quando é fazenda ali, não é fazenda de gado, não, é fazenda financeira mesmo, né? E também, fundamental, na minha opinião, ele cria 3 contadorias. Então, ali que está o marco para o brasileiro em termos de evolução orçamentária, né? Ali a gente começa a ver isso no período de 1808. Mas nós vamos ver no Brasil também que só lá na Constituição de 1824 é que aparece um pouquinho o texto com relação ao orçamento. Só nesse período mesmo, passou Dom João fazendo, né, as festinhas deles aí, etc.
Aí que ele começa, 1824, começa a dar uma conotação mais formal, e isso prescrito no artigo 172 daquela Carta Magna. Okay? Além disso, na segunda Constituição, já em 1891, a gente também passa a ver que a competência da elaboração do orçamento passa a envolver os 3 poderes da República. Até então, quem é o governo é quem faz e desfaz do jeito que achar conveniente. A partir daí, começa a envolver os 3 poderes, não só o executivo, não só legislativo, mas também o judiciário. Então, isso torna-se mais abrangente. Também, na terceira Constituição, vale lembrar que é criado, primeiro as classificações, nós começamos a classificar os gastos, e depois nós estendemos toda essa proposta para o legislativo, e com votação, ou com auxílio do Tribunal de Contas. Então envolve agora o Tribunal de Contas também. Só que tem um detalhe, a atribuição ainda era do presidente, exclusiva do presidente da República. Isso olhando em termos federação. Mas, na quarta Constituição, nós temos algumas abordagens, cerca de 6 artigos, né? Nós temos alguns apontamentos que tratavam da área orçamentária. Já então, em 1938, a gente vê no Estado Novo a aplicação ou a criação de um departamento próprio para cuidar dessa parte orçamentária, que é o Departamento de Administração do Serviço Público. Na quinta Constituição, a gente vê uma Constituição que trata de uma visão mais planejamento. Então foi chamada de planejamentista, ela promulgada em 46 e após a redemocratização do nosso país. Então ali a gente começa a implantar no Brasil, quase 200 anos depois, nós começamos a implantar o planejamento que eu já tinha falado para vocês na Inglaterra, lá por volta de 1800. Demoramos muito tempo para poder descobrir que existia isso. Vamos lá. Na sexta Constituição, essa de 67, aí nós temos uma matéria mais complexa, porque nós pegamos um período ditatorial, mas nós vimos nesse período uma certa autonomia, dada a determinadas entidades, mas a gente percebe o seguinte, que fica por conta e algumas prerrogativas do Poder Legislativo, as iniciativas também de leis e emendas que passam a ser possíveis. Então, isso não era muito possível, tinha várias restrições. Então, nós passamos a ter, a partir dessa nova legislação, possibilidades de ter o Poder Legislativo com algumas prerrogativas. Claro que veio depois a ser cortado em várias ações e nos famosos AI, os atos institucionais daquela ocasião. Vamos mais um. Ainda no Brasil, já chegando na nossa Constituição que está em vigor, a gente passa, com uma sétima carta, a ter uma parte fundamental no que é o orçamento. Então, essa parte ela está tratada no título 6 da nossa Carta Constitucional, que nada mais é do que a representação do que nós estamos falando aqui, da tributação, do orçamento, no capítulo 2 das finanças e na seção 2, especificamente, o orçamento. Ok? Então, ali a gente formaliza o que nós efetivamente vamos fazer. Mais especificamente, no artigo 165, nós vamos ver, em síntese, dizendo que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O plano plurianual, 2. As diretrizes orçamentárias e 3. Os orçamentos anuais. Cravou. Cravou. A partir daí está na Constituição. E isso foi essencial para nós. Porque o brasileiro, infelizmente, às vezes não vai só pelo senso comum, não vai só pelo bom senso, ele precisa de uma lei para dizer para ele, como não é só o brasileiro, mas eu estou fazendo puxando para nós, que às vezes a gente se acomoda, alguma coisa que culturalmente nós poderíamos fazer, nós esperamos que uma lei assim institua. Exemplo, do cinto de segurança. A gente sabe que é bom, sabe que é importante, mas a gente só passou e agora já está tranquilo, a gente já entra, senta lá e já põe o cinto, mas a gente só sabe, só aplica efetivamente depois que vem uma lei. Então, às vezes, nós precisamos de uma lei e essa foi a lei que tratou efetivamente, por final, a questão do orçamento. Então, nós vamos ver agora que, em função disso,
dá para você fazer um cronograma. Depois vocês podem olhar, eu vou passar meio que rapidamente também. A primeira reforma do Estado, pode ir seguindo. Nós temos aqui um cronograma. Então, depois, se vocês não quiserem ver tudo, vocês podem correr o olho, que do ponto de vista cultural, eu acho relevante falar dessas histórias. 1946, a promulgação da Constituição denominada planejamentista. Já em 71, a criação da Subsecretaria de Orçamentos e Finanças. Então, aqui eu já pulei um período, depois vocês podem olhar detalhadamente cada um desses itens. Pode ir para a próxima. E, na segunda, reforma do Estado, ali o efetivo, eu trato um pouquinho da questão burocrática que envolve a questão orçamentária. Só seguindo no cronograma ainda, lá em 72 a gente tem a transformação da subsecretaria, que atualmente é a Secretaria de Orçamento Financeiro, né? Da Federal, desculpa. Então essa Secretaria de Orçamento, ela hoje, ela nos auxilia e muito em tudo aquilo que nós operamos no setor público. Indo para 88, como eu já disse, a Constituição Federal no artigo 165 e também no 167 trata do PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, a Lei de Orçamento Anual. Em 89, a gente tem uma edição da LDO, com essa Lei 7.800, fundamental para poder dar uma atribuição, né, maior ao governo com vista à LDO, e a portaria 35, que institui o grupo de trabalho para elaborar uma proposta de reestruturação de todo o planejamento. Então, esses cronogramas auxiliam a gente a entender a evolução. Em 86, teve também da Secretaria uma nova mudança. Vamos pular lá para 2000, publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ali eu tenho, na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma atuação, agora não só do ponto de vista financista, mas também de verificar se todos estão cumprindo aquilo que é o papel dele, ou não usando do seu cargo para fazer, né, ou colher vantagens próprias. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal vem em 2000 e ela auxilia principalmente aquilo que já era instituído, né, na Constituição, que é a LDO, para que ela não fosse meramente um texto, né, fantasioso do que deveria ser o orçamento. E em 2007, inicia novos debates, aí nós estamos numa fase que ainda nem acabou, mas fortes debates envolvendo o sistema orçamentário público nesse país. E nós estamos aqui hoje, talvez fruto desses debates que iniciaram. A própria escola legislativa é, né, um instrumento de educação orçamentária também. Em termos de evolução, a gente pode sintetizar por aí, pode passar mais um, eu vou pular algumas telas, mas aí vamos chamar a atenção para alguns componentes. Essa tela, ela só é para passar para a gente o fluxo que nós temos. Então, nós temos algumas proposições aqui de como foi a evolução do orçamento. E nós vamos ver na tela seguinte, pode passar? Eu vou pular essa tela. Nós vamos ver como que foi essas comparações. Nós vamos avaliar o que nós tínhamos? Nós tínhamos um orçamento tradicional. Um orçamento clássico, um orçamento que dizia basicamente algumas questões fixas de despesa e uma ou outra previsão. Era uma peça, como diz ali no texto, meramente contábil financeira. Então, tradicionalmente, o orçamento vinha assim. Na sequência, pode ir, meu colega, nós passamos a ver o orçamento como uma peça de desempenho. Então, nós começamos a ver qual é a possibilidade de mostrar o desempenho daqueles que operam com essas peças. Então, nesse momento, apesar da gente ter isso como uma possibilidade, as dificuldades foram grandes. Nós temos agora, então, que aferir ou medir, nós temos que medir o desempenho também, né? Não basta fazer o orçamento e ver se cumpriu o orçamento. Nós estamos querendo agora avançar na questão de qualidade na aplicação. Depois, num outro modelo, pode seguir, nós temos um orçamento que vai trabalhar como orçamento programa. O que destaca isso? É como se eu definisse por plano de trabalho, né? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente desenha isso, classifica isso. Trabalhar como plano de trabalho, ou seja, eu tenho pontos específicos, eu tenho áreas específicas e eu preciso ter um plano para cada um. Não adianta eu criar um plano mágico para todos os setores,
porque eu não vou resolver. Eu tenho que saber trabalhar isso como pequenas, me permitam falar como empresa agora, como pequenas empresas dentro de uma grande empresa, e cada uma tem que dar o seu resultado. Então eu tenho que pensar o governo, seja ele federal, estadual, municipal, como uma grande empresa que tem várias pequenas empresas, são suas secretarias, são seus ministérios, e a partir dele, algumas subdivisões precisam ser avaliadas por bloco. Então eu tenho que definir um plano de trabalho para cada um. Porque se eu não definir, vai ficar muito no campo filosófico. E no orçamento não dá para filosofar. Você tem que praticar. Você pode praticar o verbo, mas você tem que praticar a ação também. Com a ação você vai transformar. Então, a ideia do orçamento-programa é para vir por módulos, vamos entender assim. Isso, culturalmente, parece que é fácil, mas não é. Nós temos que mexer com princípios que você está acostumado. É igual aquela história da pessoa que está sempre fazendo um determinado trabalho no seu setor, e o dia que vem uma mudança, principalmente a gente vive a mudança tecnológica, ela tem dificuldade para aceitar essa mudança. Assim é o orçamento. Imagina você séculos fazendo de um modelo, e de repente alguém fala para você, precisamos agora fazer por desempenho anterior, e agora além por desempenho nós temos que fazer por plano de trabalho. O que significa isso? No seu setor, por menor que seja, na sua área, por menor que seja, você tem que me dizer o que você vai fazer, como você vai fazer, como é que você vai gastar, e que retorno você pretende dar para a sociedade com aquilo que você está fazendo. Complicado. Nada trivial. Vamos lá. Quando vem a Constituição, eu já chamei a atenção, aí a gente tem, para facilitar isso, nós temos a implementação das respectivas peças orçamentárias. Pode seguir. E no segundo, aliás, no quarto, já pulei, o orçamento dito como orçamento participativo. Aí a gente coloca mais um temperozinho importante na peça orçamentária, que é trazer a sociedade para discussão. E uma sociedade totalmente diversificada, até pela nossa própria Constituição, com interesses diferentes, e comungar isso, é uma tarefa que não é possível uniforme totalmente, mas é possível minimizar ou pelo menos estabelecer o desejo da maioria. Então o orçamento participativo não é simplesmente eu dizer e publicar. Olha, meu orçamento é esse, manda para a Câmara e tal. O orçamento participativo é aquele que você permite realmente a discussão. É aquele que você traz a sociedade para a discussão, lá desde a LDO, lá desde o plano plurianual, e aí você começa a ver as pessoas realmente se envolvendo. Muitas vão dizer coisas que às vezes você não concorda, mas e daí? O contraditório sempre nos enriquece como profissionais, porque se nós fôssemos dono da verdade como o dono desse conhecimento, certamente nós estaríamos ainda antes de 1800, como eu disse lá na Inglaterra, sem saber o que era planejamento. Então o orçamento participativo traz a sociedade, eu passo a consultar, eu crio essa obrigação de consultar. Entendo que isso não é mais uma prerrogativa de dizer se eu vou ou não do governante. Ele passa a ser obrigatório, porque a gente quer esse resultado. E aí nós chegamos no orçamento, que base zero. Veja que esse, agora que nós já estamos implementando, já vem com essa linha, ele já foi lá em 1960, implementado inicialmente pela Texas, nos Estados Unidos, e servido como base para levar essa filosofia para as Forças Armadas Americanas, naquela ocasião. Estamos mais ou menos aí 50 anos depois. Então, nós trouxemos essa visão base zero justamente para quê? Para que seja uma técnica utilizada para a confecção de um orçamento-programa, que consiste basicamente em uma análise crítica de todos os recursos solicitados pelos órgãos governamentais. O que significa isso? Bacana. Você faz agora um indicativo do que vai ser a sua despesa, da sua receita. Você evolui para isso, para dizer que é preciso ter uma participação popular. Você evolui para isso, dizendo que é preciso ter uma participação de avaliação do desempenho de quem aplica o orçamento. E agora você diz o seguinte: você vai se sujeitar às críticas da sociedade. Eu vou analisar ponto a ponto com você. Eu vou discutir com você isso para você avaliar se você está no caminho certo ou não. E é claro, aí eu vou ter que implementar alguns instrumentos, senão eu não consigo comparar, senão eu não consigo avaliar.
Pode seguir. Pode pular esse também, eu vou pular esses dois. Pode ir para a próxima tela. E aí, eu não vou chamar, eu quero chamar a atenção do 1 e depois do último, tá? Depois vocês podem ler os restantes, mas é para vocês analisarem. Então, no orçamento tradicional, no item 1, o processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação, ou seja, ó, já na visão, né, do orçamento-programa, o orçamento é um elo de ligação entre o planejamento e as funções do executivo. Então, eu trabalho interligado. E eu tenho que informatizar. Não adianta você correr disso. Senão você não consegue. É humanamente possível. No final, o item 8, o controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais. Avaliar a honestidade. No programa, o controle visa avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações dos governantes. Quem estava aqui na semana passada vai lembrar o que eu falei do 4E. Né? Então, a visão, claro, tem que estar dentro dos princípios éticos, isso não tenhamos dúvida, mas eu também preciso de avaliar a eficiência, a eficácia, a efetividade desse orçamento. O que adianta um bom orçamento feito para hoje, se você não pode cumprir amanhã? Ou cumpre amanhã, mas depois de amanhã, tudo foi por água abaixo. Então não há efetividade. E no serviço público, ou na gestão pública dos recursos, aquilo que eu opero tem que ser realizado para que seja de longo prazo, no mínimo médio prazo, que aí entendemos um período mínimo de 4 anos. Né? Pode seguir. Dentro desse sistema, então, dado essa geral da evolução, da história, nós vamos ver o que é, como é que funciona esse sistema orçamentário. Tá? O sistema que nós temos atualmente é um sistema proposto e que ele vem proposto já com a visão na Constituição Federal e que ele vem com a ideia de que nós temos que ter um processo de elaboração, aprovação, execução, avaliação e controle do planejamento orçamentário. Então, nós vamos ter isso em função da Constituição, que trata, como eu já reforcei e quero deixar bem claro, das 3 peças orçamentárias previstas na Constituição. E aí nós vamos entender um pouco dessas peças. Pode seguir. Para você construir, pode descer mais uma, para você construir essas peças, você precisa conhecer então como é que é esse ciclo orçamentário. No ciclo orçamentário, nós vamos ver, inicialmente, vão caminhando comigo, no plano plurianual. Esse plano plurianual tem que caminhar para uma lei de diretrizes orçamentárias, quer dizer, é a nossa LDO, caminha para a elaboração da proposta da LOA, né, que é a lei do orçamento anual, vai para a elaboração, depois da elaboração tem a discussão, a votação e a aprovação, nós vamos ver os prazos aqui já já, isso tem que ocorrer no legislativo, evidentemente, depois nós caminhamos para a execução orçamentária e financeira, vamos para o controle, caminhamos então, a partir do momento que eu executei, eu vou ver o controle, a avaliação, como foi essa execução, vou mensurar e vou mostrar para vocês alguns componentes de avaliação dessas peças. E dependendo, você volta e elabora uma nova LOA, porque a LOA é anual. Então você tem aí a prerrogativa de melhorar o seu orçamento para o 2º ano, para o 3º ano, guardadas os devidos cumprimentos dessas peças que você previamente definiu no PPA. Tá? Deu tudo certo, né? Você volta e depois vai pensar em 4 anos novamente. Aí eu tenho uma discussão. A gente fala muito em PPA há 4 anos. Eu disse no encontro, quem veio no encontro passado, e repito, nós precisamos avançar nesse espaço, né? Nesse tempo. Não se pode pensar gestão pública por 4 anos. 4 anos, na minha modesta avaliação, é insignificante no contexto da nossa sociedade. Se nós continuarmos, avançamos e muito, porque nós estamos pensando no PPA, mas nós temos muito que avançar, nós temos que pensar num horizonte de 15, 20 anos, 50 anos, porque são as novas gerações que estão chegando e nós temos que saber o que vai acontecer. Não é pensar só porque é moda pensar em termos de meio ambiente. É também pensar em termos de investimento social, educacional, etc.
Visão de longo prazo, para que nós saibamos previamente o caminho que nós vamos seguir. Né? O PPA, já que nós falamos então PPA, LDO e etc., nós vamos comentar sobre o PPA. No PPA, nós temos então um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece as diretrizes, os objetivos, etc. Então o PPA é um instrumento que vai pegar você e pôr obrigatoriamente para pensar num horizonte um pouco maior do que nós fazíamos até então. Porque até então, meus queridos, nós só trabalhávamos com a visão, quando muito, de 1 ano, 2 anos. E se passasse isso, era o bel prazer do governante. Agora, nós temos obrigatoriamente de, no mínimo, pensar por 4 anos. Então, o PPA vem e institui isso. Então, ele tem que dizer, nenhuma obra de grande vulto ou cuja execução ultrapasse um exercício financeiro. Né? Então, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Pode ser iniciado sem prévia inclusão do PPA. O que significa? O PPA já tem que ter essa visão macro. Ele tem que te dar essa visão macro durante um período. Senão você não pode avançar nas demais. Pode seguir. A Constituição fala lá que a lei que instituir o PPA, né, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos, as metas da administração pública e as despesas de capital. Então, você tem que dizer de forma regionalizada e você tem que colocar isso, você tem que construir um sistema para poder permitir isso. E nós vamos ver aqui alguns pontos que o governo conseguiu, federal, estadual e municipal, melhorar nessa informação. Tá? Vamos lá. Além disso, ele diz, contém um programa de trabalho do governo, detalhamento de investimentos que serão realizados. Óbvio. Só que esse detalhamento não é tão minucioso no PPA. Ele tem que ser nas outras peças. Tá? No sistema ainda orçamentário, então o PPA ele vem com um período, no mínimo de 4 anos. Ele tem que ter o período de 4 anos estabelecido, nós vamos mostrar o cronograma, mas ele tem que servir de base para também a LDO. Essa LDO, ela vai definir as metas, prioridades do governo. É como se eu dissesse, diretriz, gente. O que é diretriz? Né? Diretriz é como se eu pegasse aquela intenção do PPA e falar, bom, então esse é o caminho. Aqui você vira um pouquinho para a direita, está no caminho certo, ali você vira um pouquinho para a esquerda. Isso é o que a LDO tem que fazer. Ela tem que auxiliar o governo naquilo que ele pretende. E essa discussão vai passar pelo Legislativo, tem que passar pelo Legislativo. Então, por exemplo, estabelece políticas com as agências de desenvolvimento, no caso ali, eu citei Banco Nordeste, Banco do Brasil, BNDES. Então, a LDO, ela vem dar condições para definir quais seriam esses caminhos possíveis para você chegar no seu objetivo. Fixa limite para os orçamentos dos poderes. Então, a LDO já vai dizer, Legislativo X, né, Executivo Y e Z para o Judiciário, e assim por diante. Fixa e dispõe também sobre os gastos pessoal, que até então tinha uma certa liberalidade na execução. Então, a gente passa a ter uma normatização que dá limites. Com limites, você se fiscaliza. Vem a lei de responsabilidade fiscal, ela, na verdade, ela que trouxe a LDO. Eu diria que a lei de responsabilidade foi a que deu vida à LDO. A gente ainda estava meio que passo a passo, lentamente, mas aí nós vamos falar um pouquinho da lei de responsabilidade fiscal, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Pode seguir. Oi? É o controle, né? A lei de diretriz orçamentária é o elo de ligação entre o PPA e a LOA. Entendem, então? Quer dizer, estou com um plano plurianual, tenho uma LDO, agora eu vou para uma LOA. Pode seguir. Essa LDO, ela tem algumas definições, tem algumas abrangências. Pode seguir, nós vamos passar com relação a esses itens da LDO. É mais um texto para vocês conhecerem mesmo. Pode seguir. E nós vamos chamar a atenção para alguns itens, que seria, a lei de responsabilidade fiscal com a LDO, ela visa o equilíbrio da receita versus as despesas, ela visa critérios e inclusive limitação e na questão dos empenhos, né? Controle de custo e avaliação dos resultados, condições para transparências de recursos,
como que é que eu estou aplicando, de que forma, as metas fiscais e riscos fiscais extremamente pertinentes, quais são os riscos que aquele governo, né, passa. E antes disso, nós não tínhamos essa abertura. Né? Nós não tínhamos, na verdade, não abertura, nós não tínhamos essa aplicação efetiva. Porque antes a LDO era um mero indicador de intenções. E de intenções, emendo aí a frase, vocês sabem o que significa. Né? Então, a partir da lei de responsabilidade fiscal, a LDO trabalha aqueles itens. Então, ela não pode ser tratada como um instrumento à parte, sem grande relevância. Ela passa, sim, a ter uma grande relevância pelos 6 itens que ali eu já mencionei para vocês. Vamos lá? Com o advento da lei, então, ela passa a ser um instrumento de apoio ao planejamento, né, e norteador na elaboração da LDO. Ok? Vamos lá. A LOA, agora nós vamos entrar, aquela é do curto prazo, né? A lei orçamentária anual, ela é uma lei que você vai estimar as receitas, que você vai estimar também as despesas. Aliás, há uma questão de estimativa e previsão. Normalmente, o que a gente faz? A gente prevê as receitas e fixa as despesas. Né? Prevê as receitas e fixa as despesas. É uma gestão complicada, né? Porque não é tão simples assim organizar isso e depois acompanhar a aplicação correta. Então, a LOA vai te dar essa obrigação de curto prazo, de 1 ano no máximo, para o ano seguinte, dizer o que é que você vai fazer. Se eu pensar, né, para aqueles que não cheguei a oportunidade de falar, se eu pensar em termos de empresa, eu vou repetir o que eu falei no encontro passado. Pensa num planejamento estratégico, pensa num planejamento tático, agora vai para um operacional. A LOA é a hora de você operacionalizar o que você veio lá desde o seu plano de governo, quando foi candidato, depois virou um PPA, depois abriu o LDO, depois vem a LOA. Pode ir. Contém 3 orçamentos, então pode abrir os 3. A LOA tem que ter o orçamento fiscal, tem que ter o orçamento de investimento e tem que ter o orçamento de seguridade social. Esse é o tripé da LOA. Né? Se você pecou ali, você não fez como deveria. Então, a lei orçamentária anual, ela tem basicamente 3 filhinhos que devem ser muito bem cuidados. Né? Vamos lá? Pode descer. Pode abrir toda a tela. Então, ela diz assim, a lei orçamentária anual compreenderá, isso está previsto lá na Constituição, o orçamento fiscal, que vai envolver, né, os poderes, os diversos poderes, o orçamento de investimento, que envolve também todos, inclusive as administrações direta e indireta, relacionado ao capital, e ao orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades também. Então, aqui é só para frisar que isso está previsto na Constituição, essa subdivisão da LOA. Tá? Além disso, o artigo 165, aliás, ele nos remete vou ler aquilo ali para vocês, ó. Deverá vir acompanhada, volta um pouquinho, passou? Deverá ser acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e as despesas. Depois, caso o orçamento não seja aprovado, o governo irá realizar apenas despesas correntes, utilizando o 1/10, ou seja, vai executar 1/12. Então, a LOA, gente, e é o que Teresa está ali embaixo, ela diz, você tem que apresentar um quadro demonstrativo da receita e tem que apresentar um quadro demonstrativo da despesa. Bem objetivamente. Tá? Para isso, você tem um plano de ação que você precisa estabelecer. Pode pôr a figurinha para nós. Aí, mais um, parou. Nesse ponto, nós temos o quê? Que estabelecer um plano de ação. Então, você tem que lembrar que o PPA é um plano que vai fazer o quê? Planejamento. Exatamente isso, com redundância mesmo. É para você planejar. A LDO é para te orientar. E a LOA é para você executar. Está claro isso? Porque a gente confunde, a gente vê falar, muitos de nós, às vezes ouve lá, o Congresso, a Câmara está votando a LDO. Mas e aí, hein?
A LDO é o quê mesmo? Então, se você não guardar tudo, guarde que a LDO é uma lei que vai orientar a execução orçamentária, a direção, né? Então, esse é o tripé. Pode seguir. Com essas premissas, planejar, orientar e executar, você vai fazer com vistas ao quê? A política pública e ao programa de governo, especialmente com foco naquilo que você foi eleito. Por que nós exigimos que os nossos governantes apresentem um plano de governo durante a eleição? Nós é que às vezes pecamos por não cobrar a altura que deveria cobrar, mas ele tem que ter um plano de governo. Ele vai ser o norteador para que eu decida se aquele plano é ou não dentro daquilo que eu, enquanto eleitor, entenda que é factível, que ele é possível, é de interesse maior da sociedade. Então, eu vou planejar, eu vou orientar, eu vou executar, com vista à política pública, é o programa de governo que foi aprovado, que foi sancionado pelas urnas. Ok. Os prazos, vamos lá, pode abrir a tela também. Para a gente entender os prazos, esse é um outro ponto que às vezes a gente se pergunta também. Então vamos lá. Em relação ao PPA, envio para o Poder Legislativo até 4 meses antes. Em geral, aquela data lá embaixo, pessoal, 31 de agosto. Ok? Então, envio ao Poder Legislativo o PPA até 4 meses antes, né, do final do primeiro exercício. Isso se dá em 31 de agosto. A LDO para o Poder Legislativo tem que ir até 15/4. Então, quando você vê aquele, o Congresso não votou, na Câmara não votou e tal, aí está o quadrinho para você. Pega esse material e fala assim, deixa eu ver se vocês estão atrasados ou não. Né? Então, o envio tem que ser para o Poder Legislativo da LDO até o dia 15/4, ou seja, 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. E a LOA tem que vir até 31 de agosto. Ou seja, final do mês que vem, a LOA tem que estar chegando aqui do município, né? Para a gente ver a discussão no Legislativo. A devolução, terceira linha lá, a devolução do Poder Executivo ao Poder Executivo. Então, deve ser devolvido, né, até o encerramento da sessão, o PPA legislativa do ano do envio. Então, se eu enviei 31 de agosto, até 22 no máximo, é até, viu gente, né, no dia. Né? Então, 22/12 você tem que mandar. A LDO tem que ser devolvida até o dia 17, ou seja, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, até o dia 17/7, ela tem que ser devolvida. Ou seja, veio da Prefeitura da LDO e nós estamos no mês de julho, né? Dia 17, tem que ter sido devolvido. Pode acontecer alguns percalços, a gente sabe disso, mas as datas estão pré-definidas. Depois, justifica-se por quê. A gente já viu o caso do Congresso, por exemplo, né, o orçamento ser aprovado, ser deliberado todo ele no ano seguinte. Né? A LOA, ela tem que ser devolvida, né, até o encerramento, aí no caso, até o dia 22/12. Okay? Em relação à vigência, vale ressaltar que o PPA tem uma vigência, então, de 4 anos, certo? A LDO de 18 meses e a LOA de 12 meses, que é justamente os meses seguintes. Ok? Pode seguir. Para a gente ter essa noção temporal, né? Olha, acompanhe comigo lá. Você tem, no PPA, você tem um pedaço que pega o fim do mandato, né? E entra no início do outro mandato. Então, o que acontece? Eu faço, por exemplo, o prefeito atual está fazendo do município, tem que fazer agora, né? Ele vai fazer contemplando os 3 seguintes dele, o PPA, e o primeiro da próxima gestão que vier a ser eleita. Então, nós estamos hoje, em 2013, vivendo o último ano do PPA anterior. Tá certo? Tá claro isso? Então, o PPA, ele sempre entra um ano em uma gestão, que pode ser do mesmo prefeito ou não, se ele for reeleito. Mas eu entro um ano no primeiro. Efetivamente, quando eleito, eu vou ter um PPA somente 3 anos. Que eu trabalhei. Que eu vou ser cobrado. Mas o outro é justamente para eu me ajustar. Seria muito difícil eu pegar um orçamento desse,
entrar em janeiro, primeiro, no dia 2 de janeiro, né? Dia 1º é a posse, então você começa a trabalhar dia 2. E dia 2 você já montar um. Não tem, é impraticável. Programa Escola do Legislativo.